Olá, muito boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez falando com vocês. Eu estou muito feliz em poder mais uma vez, ter esta oportunidade de estarmos nos falando por aqui, por a telinha. Desde já que a presença do bom Deus esteja com você, abençoando a tua casa e a tua família. Quero mais uma vez pedir a vocês que se inscreva no meu canal, Cleudo Batista, pregador Cleudo Batista, e compartilhe os vídeos, deixa lá o seu like e vamos juntos falando do amor de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Tenho curiosidades a serem despertadas para que possamos ter fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, de Deus, né? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que possamos estar motivados, para que possamos estarmos cheios de esperança e que possamos, através da palavra do Senhor, termos meios, estratégias para vencermos as ciladas do adversário, do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, grava isso aí, principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui. Primeira coisa que eu quero transmitir para você, para todos nós, Paulo começa o versículo 10 de Efésios 6 dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo é que esse fortalecer no Senhor e na força do seu poder é o reconhecimento, né? É reconhecer as nossas limitações ou a limitação humana e passar a depender totalmente, né, da força inesgotável de Deus para podermos superar trabalhos espirituais. Então é isso que Paulo ele está recomendando, ele está nos dizendo aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo ele é astuto, o diabo ele é sagaz, o diabo ele vive de planejar, né, ciladas, cada uma, né, diferente da outra, mais sagaz do que a outra, para tentar prender, paralisar, né, os servos de Deus. Então,
quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, nós acabamos estando protegidos e firmes, inabaláveis contra aí essa cilada do diabo, ou seja, nós estamos preparados para vencer, para não cair nessas armadilhas, para não ser pegos, aprisionados nessas armadilhas do diabo. Mas o que nos chama muita atenção aqui é que nós não precisamos lutar contra o nosso semelhante, contra aquele que levanta contra a nossa vida, mas o que nós precisamos ter é discernimento. Para quê? Para enxergar que por trás, da calúnia, da perseguição, que um semelhante nosso possa levantar contra nós, a gente enxergar que por trás o diabo está trabalhando e impulsionando aquela pessoa para fazer isso. Então nós não temos que nos rebaixar, não temos que brigar com esta pessoa, mas sim orar a Deus e repreender o diabo que está por trás, impulsionando essa pessoa a fazer isso contra a gente. Certa vez, o próprio Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro era o Satanás? Não. Mas quem estava impulsionando a ele era o diabo. Então, nós precisamos ter discernimento para discernir que por trás de alguém que está levantando contra a minha e a sua vida é o diabo que está fazendo isso. Então, você não briga com ele para cumprir essa palavra. Nós não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra principados. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a gente falar um pouco sobre esses principados. Principados forças espirituais malignas, de alta patente ou hierarquia, alta hierarquia maligna, que é uma parte do exército de Satanás e tem influência nas culturas, nos sistemas e também em nações ou países, e atua contra o propósito de Deus nas regiões celestes para impedir os cristãos de agir dentro da vontade de Deus. Então isso é principado. E ele tem esse foco, esse propósito. Para esclarecimento, quando age, ou quando a Bíblia diz que ele age em regiões celestiais, é uma força invisível, demônios, principados são anjos caídos, demônios, que são forças invisíveis que agem em locais celestiais, é acima da terra e embaixo do céu. São regiões celestiais, Mas nós temos nós temos que também estar firme, como diz aqui a palavra, contra a carne nem contra a sangue nós temos que lutar, mas sim contra principado, mas também nós temos que lutar contra as potestades. E aí a pergunta é, o que vem a ser isso? Potestades. Potestades são governantes, angelicais
malignos, ou seja, anjos caídos, demônios, né, que são subordinados aos dominadores deste mundo, ou são dominadores deste mundo. E mundo esse tenebroso. São aí essas potestades, né? Os anjos caídos que estão a serviço do diabo. Então as potestades são esses, são governantes angelicais, malignos, né? Eles estão aí subordinados, né, a Satanás, ao diabo, e eles atuam nesse mundo aí tenebroso, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, que tem se tornado e cada dia mais está se tornando mais difícil de se viver nele, né? Aí nós temos que começar a cantar assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, por quê? Porque essas potestades, esses governantes angelicais malignos, que são subordinados, né, ao diabo, são dominadores deste mundo tenebroso. Eles agem aí nas esferas desse mundo, né, que está tão difícil, e são anjos caídos, estão a serviço do diabo para atrapalhar as nossas vidas. Paulo segue dizendo que nós temos também que lutar contra os príncipes das trevas. E os príncipes das trevas, né, são seres espirituais malignos, né, e perigosíssimos, de alta hierarquia, que está a trabalho de Satanás e que atua influenciando a humanidade e promove o mal. Eles influenciam a humanidade e promovem o mal, ou promovendo aí o mal. Eles promovem, né, o mal. Levando o homem a ir contra, né, a vontade de Deus, né, querendo dominar regiões tanto celestiais quanto terrenas. Então esses principados aí, esses príncipes das trevas aí, eles são anjos caídos, são seres espirituais malignos, muito perigoso. Não se deve brincar com demônios, né? Porque é uma hierarquia muito bem organizada. É como se fosse alguém de alta patente. Então são seres malignos de alta patente, de alta hierarquia, né? Eles trabalham para Satanás. Eles têm o poder de influenciar o homem para levar eles a promover o mal e também colocar eles a irem contra a vontade de Deus, para que eles possam marcar terrenos ou dominar, né, regiões celestes quanto terrena. Então aí são esses príncipes das trevas aí. E aí Paulo segue dizendo que também nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Que essas hostes espirituais da maldade,
que é um exército muito bem organizado, né, de demônios e espíritos malignos. Que são comandados por Satanás e que também atua no mundo invisível, que eles vão contra Deus e tentam arruinar a vida espiritual do servo de Deus, minha e sua. Agora, lutar contra esse sistema que é muito bem organizado e que é muito perigoso, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, porque é uma batalha espiritual, é uma briga espiritual que você trava no mundo espiritual. Então, lutar contra isso é engajar em uma batalha espiritual muito perigosa, é ir contra as forças demoníacas, que é muito bem organizada. É uma hierarquia, ou seja, são forças demoníacas muito organizadas, hierarquizadas, né, que se opõem contra Deus e o seu povo. Esse sistema, né, atua nos lugares celestiais, como nós já falamos, acima da terra e embaixo do céu, a morada do Senhor, do nosso Deus. E por isso, para travar uma batalha espiritual dessas, você precisa estar, primeiro, reconhecer a sua fragilidade e abrir o teu coração e passar a depender totalmente somente de Deus, porque Deus tem armas espirituais para desenvolver na nossa vida para que possamos batalhar contra esse sistema. Você precisa orar, você precisa vigiar, você precisa consagrar a tua vida, você precisa jejuar, ler a palavra do Senhor, você precisa da ajuda de Deus. Não vai de qualquer jeito, não vai de qualquer maneira, porque senão você será vencido, envergonhado. Mas se você buscar o revestimento das armaduras de Deus, aí você não será vencido. Você não será vencido. Paulo diz o seguinte, que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau, e depois de fizermos tudo, a gente precisa ainda permanecer firme. Então, para isso, você precisa cingir o seu lombo, né, com a verdade, você precisa vestir a couraça da justiça, você precisa calçar os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Você precisa, sobretudo, do escudo da fé, que vai fazer com que você possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você precisa do capacete da salvação. Muitas das vezes a gente acha que capacete, a salvação a gente leva só por espiritual, mas entendendo o princípio do capacete, o soldado romano, como Paulo vai falar aqui, ele faz uma alusão das armaduras dos soldados romanos da época. Então ele vai dizer que você precisa do capacete da salvação. O soldado romano usava o capacete na cabeça para proteger a sua cabeça de pancadas, de bates,
O apóstolo Paulo fala que é preciso estar cingido os lombos com a verdade, vestido uma couraça de justiça, precisa estar calçado os pés na preparação do evangelho da paz, precisa tomar o escudo da fé para não ser atingido, né, pelos dardos inflamados do diabo. Você precisa do capacete da salvação para proteger a tua mente. Agora não é de pancada, mas é de ser aprisionado, seu subconsciente, né, com o mal, com as setas, com o barulho do diabo. Então, o capacete da salvação salva sua mente de ser atingida pelos dardos, pelas setas sagazes do diabo, que é do maligno. E você precisa também, além do capacete da salvação, você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? E ainda depois de tudo isso, você precisa estar em oração em todo o tempo, como Paulo diz, orai sem cessar. E aí você ora para você, com súplica, confiando no Espírito de Deus. Você precisa vigiar. E não é somente vigiei agora e pronto, não. É em todo tempo. Em todo tempo. A vigilância vem em primeiro lugar. Primeiro vigia, depois ora. E todo tempo. Você não pode cessar. E é por todos. Não adianta ser só para você. É por todos os santos. Então aqui eu quero deixar essa pequena observação de Efésios 6, versículo 10 a seguir, para você ser abençoado, para você vencer. Todas as vezes que o diabo intentar contra a tua vida, você vai estar aí preparado, revestido com as armaduras de Deus. E assim, o inimigo é que vai ter que bater em retirada. Então, um forte abraço, fique na paz do Senhor e até um novo vídeo.